A Curva dos 90 é o resgate da memória material e afetiva de uma década que deixou saudades. É uma releitura de fatos relacionados à cultura e a personalidades da década de 90. Sobre esse assunto, eu converso agora com o jornalista e poeta Félix Alberto Lima. Boa tarde, Félix. É um prazer recebê-lo aqui na nossa sala de entrevista. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, telespectadores da sala de entrevista da TV UFMA. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse projeto. Félix, para a gente começar, eu queria saber como é que nasce essa obra e por que os anos 90? Eu sou um apaixonado por contar histórias. Sempre gostei de contar histórias. Já fiz uma memória também afetiva dos anos 80 em duas publicações, com o Almanac Guarnicê e também com o projeto Maio 86, que também era um projeto multimídia que contempla livro, disco e documentário. E aí fiz isso dos anos 80 e resolvi fazer agora esse projeto dos anos 90. Então, assim, como uma década tão próxima aí, mas a gente lembra tão vagamente das coisas que aconteceram, e foram tantas coisas bacanas que aconteceram, principalmente ligadas à cultura, que eu acho que as novas gerações e talvez as gerações futuras, elas precisam mergulhar um pouco nessa nossa história recente. E o propósito do projeto A Curva dos 90 é criar essa memória aí, para que as pessoas desfrutem e conheçam mais sobre as artes plásticas, o que aconteceu no campo da literatura, o que aconteceu no campo da música, o que aconteceu no campo do teatro, da dança, enfim. Claro que não é um projeto saudosista, a gente não tem esse caráter passadista de que a gente vai medir que os anos 90 foram melhores ou piores do que os 80 ou do que os anos 2000. Não é isso, mas é trazer à luz de agora uma leitura do que aconteceu de forma tão recente aí no nosso Maranhão. E eu queria saber um pouquinho sobre o processo de curadoria desse livro, né? Acredito que você teve aí ajudas significativas. Pois é, eu digo assim, é claro que eu idealizei o projeto, construí toda essa história e tudo, mas é um processo coletivo, não é um trabalho individual. Eu fui contar com muita gente para poder obter fontes e tudo. Eu digo que eu sou e fui também um narrador em tempo real daquele período. Como jornalista, trabalhando em algumas revistas ou jornais, escrevendo textos para fora também do Maranhão. Mas para juntar isso tudo, eu precisei contar com a parceria de muita gente que viveu também aquilo, colhendo depoimentos, pesquisando em bibliotecas, em revistas, em jornais, em muitas gravações de vídeo, arquivos de TV e tudo. Então eu fui fazendo esse inventário a partir desse contato de muita gente bacana que entrou comigo nessa ideia maluca de trazer muita história. É muita coisa para contar. É claro que nesse aspecto aí a gente acaba... Tem muita omissão, né? Mas essa omissão é justificada, porque eu acho que eu faço mais um recorte poético desse período aí. E o que vem aí eu acho que é um retrato bem interessante, lúdico talvez, dessa fase que foi uma fase bacana, que a gente viveu, que experimentou e passou por ela, porque é uma fase de muito efervescente. São tantos fatos que se eu for começar a contar aqui para vocês, a gente vai tomar o tempo todinho do seu programa. Você falou um pouquinho que o projeto é multimídia, né? E você falou também que tem bastante relatos. Mas a gente sabe que os anos 90 teve aí uma produção musical muito forte, nacional. Aqui, falando exatamente do estado do Maranhão, o que a gente pode observar dentro desse seu projeto? A música no Maranhão, ela nunca viveu um período tão fértil e tão fecundo quanto os anos 90. Foi um período que a música estourou, a abertura de novos estúdios de gravação, muita gente gravou o disco que estava ali, anos 80 ainda era uma fase muito difícil, poucos estúdios e muito caro gravar disco nos anos 80, e anos 90 já foi um pouco diferente, então muita gente já gravou ainda LP numa primeira metade dos anos 90, depois foi o advento do CD, a música digital, então muita gente gravou, e muitos shows aconteceram, artistas maranhenses lotavam as casas de show aqui com 6, 7 mil pessoas, então era um negócio absurdo em termos de importância da música, e a música ocupou um espaço privilegiadíssimo nas rádios. Nunca se tocou muito a música popular brasileira produzida no Maranhão como nos anos 90.
Claro que hoje a gente vê ainda ouve muita coisa aí nas rádios, mas não como se viveu, como se experimentou nos anos 90. Então foi a fase áurea da música popular brasileira produzida no Maranhão. E outras coisas mais que vieram a reboque disso, como o próprio reggae. O reggae viveu o seu esplendor ali, foi dali que surgiu a história da capital brasileira do reggae, foi naquele momento onde ele realmente cresceu e ganhou corpo nacionalmente. Então, assim, se havia um cenário nacional favorável à música, no Maranhão isso foi o ponto mais crescente da música. Quanto tempo durou para você terminar essa obra, concluir essa obra? Eu queria saber o que mais lhe marcou. Eu fiquei aí mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos fazendo essa pesquisa. Então foi um começo ali que eu peguei ainda na pandemia e fiquei buscando informações na biblioteca pública, garimpando jornais da época e tudo mais. Mas, Luísa, foram tantos fatos interessantes, tanta coisa bacana que eu me reencontrei com muita gente que viveu comigo ou que viveu ali naquele período, que é difícil você identificar. São muitas coisas bacanas. Foi o período em que São Luís conquistou o título de Patrimônio da Humanidade, foi o período em que a gente viveu o esplendor da Praia Grande, ainda recém-inaugurada, depois de um período de reforma, e ela estava muito bacana, muito bela e cheia de gente, a boemia pulsando, bares, shows. Então é muita coisa que aconteceu ali naquele período que é difícil você mensurar. A Coletiva de Maio foi outro marco, lá no Convento das Mercês, durante 5 anos aconteceu e deu visibilidade para muita gente das artes plásticas e tal. Então é um período que é difícil você fazer um recorte específico de alguma coisa que tenha marcado. Eu só te digo uma coisa, que foi um projeto que me deu muito prazer de mergulhar nele, de fazer acontecer e de trazer agora um livro, um documentário e um álbum musical aí. Eu nasci na década certa. Félix, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o lançamento, que horas vai ser, onde vai ser. Pois é, o lançamento acontece amanhã, né, no Convento das Mercês, às 18 horas, começa com a exibição do documentário e depois a audição do álbum musical, seguido de autógrafo do livro. Então, é um evento aberto, a participação de todos estão convidados. Eu acho que vai ser um prazer receber aí todo mundo que queira mergulhar também com a gente nessa fase tão bacana que foi a cultura do Maranhão nos anos 90. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela entrevista, Félix. Obrigado, eu que agradeço o espaço de vocês. Ana, eu volto com você.